pastor, pelas mensagens levadas ali. Deus continue abençoando você na sala aqui, lá no concílio e em tantos compromissos que a gente sabe que você tem aí, né? Deus tem usado grandemente, que Deus continue usando. Irmãos, eu preciso da ajuda de vocês que me confirmem se o áudio está ok. Está muito baixo, pastor. Usando você. Eu já fiz uma oração no início, pedindo a bênção do Senhor sobre todas as atividades na sala, né? Agora tivemos um bom tempo também de oração. Que o Espírito Santo ilumine nessa hora, como tem feito sempre. Amém, amém. Muito obrigado. Eu quero convidar vocês a mais uma vez orarmos, nunca é demais orar, e nesse momento abrimos a palavra de Deus, tá bom? Feche os olhos onde você estiver agora e vamos buscar a Cristo. Nosso Deus e Pai, é muito bom acordar e ouvir a Tua voz como a primeira voz que entra em nosso coração. A vida e a intimidade com Cristo é o tesouro mais precioso que temos nessa vida. E é bom te buscar. Eu peço que nesse momento em que Tua palavra será aberta, que o Espírito Santo coloque o que está escrito na nossa vida e isso se torne real e se expresse em tudo o que fazemos, em tudo o que somos. Nos conduz agora em nome de Cristo. Amém. Amém. Amigos queridos, vamos então hoje para a bem-aventurança que está em Mateus capítulo número 5 e versículo de número 5. Já falamos sobre ser humildes, ou pobres de espírito, os que choram, e agora nós vamos trabalhar aqueles que são os mansos da terra, a terceira bem-aventurança. E olha o que o verso diz. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez aqui, Jesus nos surpreende, né? Jesus sempre nos surpreende. Ele sempre vai na direção oposta da natureza humana. Porque primeiro ele diz o seguinte, ó, bem-aventurados pobres. Pobres, quando a gente pensa em riqueza. Bem-aventurados os que choram, quando a gente só pensa em alegria. E agora Jesus Cristo diz, olha, bem-aventurados os que são mansos. Os que são mansos. Porque quem herda a terra não é quem tem força, não é quem tem poder, não é quem tem autoridade. Quem herda a terra são os mansos. Gente, você sabe como é que nós estamos vivendo hoje? Hoje. Nós vivemos hoje na era da intolerância. Você percebe isso? Você percebe que as pessoas hoje estão brigando por tudo. Por tudo. Você coloca uma coisa no Instagram, no Face ou no Twitter, as pessoas criaram um hábito de você ter que contestar tudo. Tudo você tem que contestar. Tudo você tem que brigar. E hoje tem os haters, que é o ódio. O ódio simplesmente porque você falou, porque você se pronunciou. Nós vivemos hoje uma intolerância. E o problema não é só a intolerância que a gente consegue enxergar hoje no mundo todo. Mas um cristão intolerante, não dá para entender isso. Um cristão briguento, não dá para entender isso. Um cristão explosivo, não dá para entender isso. Vamos entrar hoje, então, no que é ser manso. E aí, então, nós estamos hoje em vários tipos de intolerância. Primeiro, essa intolerância política. As pessoas estão brigando. Direita, esquerda. Candidato A, candidato B. Não existe nada de bom de nenhum outro. No outro lado não existe nada de bom. Você tem que brigar, você tem que se expressar.
E a gente está virando uma guerra religiosa dentro da política. E a gente não pode viver assim. A gente pode pensar diferente e ainda assim ser um cristão. A gente não pode viver como cabo de guerra o tempo todo. Eu conheço pessoas que iam para um lado e iam para o outro e perguntavam, Lucas, mas e você? E você? E eu, com muito jeito, com muito equilíbrio, dizia, olha, eu penso dessa maneira, respeito vocês e acredito que tudo, o evangelho está acima de tudo. E quando o evangelho está acima de tudo, o nosso testemunho prevalece, mesmo em meio a tanta intolerância. Quando nossa vida está no evangelho acima de tudo, é o evangelho que prevalece, mesmo acima de tanta intolerância. Além da intolerância política, nós temos a intolerância religiosa. E vocês sabem que os adventistas do sétimo dia são aqueles que são os defensores da liberdade religiosa. As pessoas podem expressar o que elas quiserem, adorar o que elas quiserem. E a gente não pode ter ódio por alguém que acredita em algo diferente, por alguém que crê em algo diferente. E as pessoas são livres para pensarem diferentes, tanto em aspectos políticos como em aspectos também religiosos. E nós vemos que hoje as redes sociais estão inundadas de pessoas que são intolerantes. E às vezes essa intolerância chega a ser irracional, ofensiva, desrespeitosa, deselegante, porque vivemos no mundo do ódio. O mundo do ódio. O que é pior é quando a gente age como cristãos e também somos conduzidos por isso. Quem pensar diferente de mim é meu inimigo. Eu tenho que expressar isso. Não é assim, gente. Não é assim. Jesus aqui levanta sua voz e diz o seguinte. Ele diz o seguinte: bem-aventurados são os mansos. Aleluia. Aleluia. Bem-aventurados são aqueles que respeitam quem pensa diferente, que ama quem te odeia, que tem calma na adversidade, que se posiciona, que fala, mas nunca perde a classe, nunca perde o equilíbrio e nunca perde o respeito ao outro. E a pergunta é, de onde vem o ódio do ser humano? De onde vem isso que é incompatível com o cristianismo? De onde vem isso? Ellen G. White diz algo bem interessante. A serva do Senhor diz, o espírito de ódio e vingança teve sua origem em Satanás e só pode trazer mal sobre aquele que o nutre. Que faltou o é. Quer dizer que esse espírito de ódio, onde começou? No arqui-inimigo, naquele que se rebela, naquele que briga, naquele que não quer ver em nenhum momento o caráter de Deus, o reino de Deus e a vontade de Deus. E esse espírito de ódio, esse espírito de intolerância, só pode trazer mal sobre aqueles que nutrem. Nutriu ódio, nutriu raiva, você nunca vai colher coisas boas, ainda que você faça isso em nome de Jesus. Se você nutrir o ódio em nome de Jesus, você não vai colher amor em nome de Jesus. Se você nutrir ódio em nome de Jesus e raiva, você não pode colher graça em nome de Jesus. Porque não dá, porque o ódio não procede do amor. Não procede do amor. A raiva, a intolerância não procede do amor. Jesus se levanta e diz, manso. Pastor, quando o senhor fala manso, quer dizer que a gente não pode se posicionar, claro, a favor da verdade, a gente tem que sempre se posicionar.
mas nunca carregado com ódio, nunca carregado com ameaças, nunca carregados com intolerância. Um cristão intolerante, ele desfaz a imagem de Cristo nele mesmo. Um cristão que é carregado de ódio, ele não representa o rei. Isso é forte, né? E Jesus Cristo diz, vocês têm que ser mansos. Querem ter poder para herdar a terra? O meu reino é de cabeça para baixo. O meu reino, se você quer fazer parte dele, seja manso. E aí Jesus diz, eu sei que você não consegue ser manso, porque a nossa natureza não é de mansidão. A nossa natureza é de partir para a guerra, para a briga, para o contraditório. Mas Jesus está dizendo o seguinte, quer ser feliz? Quer ser feliz? Seja manso. Eu quero fazer uma pergunta para você. Em algum momento da sua vida, você já perdeu coisas que você amava? Ou até mesmo pessoas, porque você perdeu a paciência? Porque você disse palavras que não deveria ter dito? Porque você escreveu em uma rede social coisa que não deveria estar escrevendo? E você perdeu a sua influência, você perdeu a sua força. Escuta uma coisa. Jesus Cristo disse que a mansidão é algo que se aprende, porque não existe mansidão na natureza humana. Quando Jesus Cristo faz um dos convites mais lindos no Evangelho de Mateus, e você pode abrir a Bíblia comigo em Mateus capítulo número 11 e versículo de número 28, ele diz, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu tenho que aprender de Cristo para dizer as palavras de Cristo, no Espírito de Cristo, da maneira de Cristo. E aqui ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso. Escuta uma coisa, Jesus, ele diz que felizes são os mansos. E o ser humano não pode ser manso por natureza. Ele não pode. E aí Jesus diz, vocês querem ser mansos? Querem ser mansos? Eu quero ser o professor de vocês. Eu quero ser o mestre de vocês. Mas não é somente uma questão de ensino que a gente vai aprender. E a pergunta é, como eu posso me tornar manso? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Posso fazer uma pergunta para vocês? Quem aqui dessa sala, ou quem agora está no YouTube, que eu não consigo enxergar agora, precisa ter uma vida mansa? Tem alguém aqui que queria dizer, eu preciso ser manso? Pastor, eu preciso de mansidão no meu casamento, porque, pastor, eu estouro tantas vezes dentro do meu casamento. Às vezes o nosso casamento passa por crise, porque alguém dentro desse casamento, ou os dois, não conseguem ser mansos. São explosivos. Às vezes nós pais perguntamos por que nosso filho não está na igreja? Amigo, como o seu filho não está na igreja? Se você não foi manso em casa, como? Como as pessoas podem olhar para você no trabalho se você está brigando por política, brigando por isso, brigando por aquilo? Como você pode ser? Como você pode testemunhar se você está brigando o tempo todo? Se você fica nervoso o tempo todo? Às vezes você vai para uma reunião, para uma comissão de uma igreja, você briga, você discute. Isso não casa, sabe, com a vida cristã. Isso não casa. Isso não casa. Não existe harmonia dentro disso. Quando eu penso na vida de Jesus, que vida era aquela que nos deu exemplo? E ele chega para mim hoje, para você, e diz, meu filho, calma, calma. Estou aqui para mudar a sua natureza.
Estou aqui para mudar você. Calma. Deixa eu ajustar essa natureza. Aliás, deixe eu transformar essa natureza. E aqui nós encontramos algumas coisas interessantes. Quando você olha para What is the easiest way to make money online? a chave da mudança, o que seria a chave da mudança? Ellen G. White diz: os que sentirem necessidade de Cristo. Os que choraram por causa do pecado e se sentaram com Cristo na escola da aflição, hão de, com o Divino Mestre, aprender a ser mansos. Aleluia, aleluia. Sentir necessidade de Cristo. Tem necessidade no seu coração. Jesus, eu não quero ser assim, eu não quero ficar assim. Há cômodos em minha vida que eu desconheço, há tendências em minha vida. Eu penso que eu estou bem, de repente estou aqui explodindo. Eu fico, às vezes, surpreso com minha própria natureza. Mas escute, se nessa manhã essa é sua luta, para você existe promessa. E Deus não faz promessa em sua vida que Ele não seja capaz de cumprir. Quando nós não temos Cristo diante dos nossos olhos, nós agimos, sabe como? Como Moisés. Para libertar o povo do Egito, teve que matar uma pessoa e tomar as coisas em suas mãos. Quando a gente não tem necessidade de Cristo, a gente faz como Pedro, que pega uma espada para cortar a orelha. Na verdade, ele queria cortar o pescoço de um soldado. Tanto Moisés agiu e como Pedro agiram. Eles agiram pensando que estavam agindo em nome de Cristo. Mas o governo de Cristo nunca será contrário aos princípios de Cristo. Nunca. O governo de Cristo nunca será contrário aos princípios de Cristo. Cristo não trabalha apenas valores, Cristo também trabalha a forma desses valores. E as duas coisas precisam caminhar juntas. Quando nós olhamos, por exemplo, a João. João foi chamado de o filho do trovão. Filho do trovão. O filho do trovão. Porque quando nós estamos longe de Cristo, o que aparece é mais de nós e menos dele. Quando a gente se distancia de Cristo, eu não estou falando daquilo que você acredita, eu estou falando daquilo que você experimenta. Uma coisa é o que você acredita, outra coisa é o que você bebe. Uma coisa é você acreditar que a água é boa. Uma coisa é você acreditar que tem vários minerais na água. Uma coisa é você acreditar que a água, o composto químico básico é H2O. Isso é o que você acredita. Outra coisa é você beber água. É você sentir o alívio ao tomar água. A gente não está falando aqui só do que a gente acredita, a gente está falando do que a gente experimenta. Porque às vezes pode ser coisas que não se completam. E Cristo está dizendo, eu tenho que crer e eu tenho que beber. Eu tenho que esperar, eu tenho que experimentar. Então, quando a gente passa por isso, aí a experiência se torna real e profunda. João caminhava com Cristo, mas era briguento. Era intolerante com os samaritanos, que eram considerados os inimigos número 1 dos judeus. Era intolerante com os romanos, que eram soldados romanos, que eles estavam, entre aspas, cativos dentro do Império Romano. Ele disse, Senhor, joga fogo, manda fogo descer do céu contra os samaritanos. Por causa da intolerância, por causa da raiva. O nosso testemunho nunca avança com poder motivado pelo ódio, porque o ódio é contrário ao reino. A indignação, a verdade, a posição tem o seu lugar, mas não o ódio. Jesus Cristo disse para os judeus, ele jogou uma bomba. Ele jogou uma bomba.
Que bomba foi essa? Ama a teu próximo. O meu próximo não tem religião. O meu próximo não tem time de futebol. O meu próximo não tem ideologia política. O meu próximo, ele tem a sua capacidade de pensar completamente e ser completamente diferente de mim. E ainda assim, eu vou amar meu próximo, porque para o cristão, o próximo não tem rosto, no sentido de que ele pense diferente de mim. O próximo não é aquele que eu desenho. O próximo não é aquele que eu tolero. O próximo não é aquele que eu aceito. O próximo não é aquele que passa pelo meu filtro pessoal. O próximo é qualquer um. Qualquer um deve ser amado, ainda que pense radicalmente de nós. Por quê? Porque isso é amor. Se a gente gostasse só de que a gente gosta, isso seria muito fácil. E isso não seria cristianismo. Porque é muito fácil gostar de quem você gosta, naturalmente. O próximo é qualquer um. E Jesus deixou isso claro. Mas a pergunta é: mas como, pastor, eu posso amar alguém completamente, totalmente diferente de mim? Como eu posso olhar para uma pessoa que entra na igreja e se veste completamente diferente de mim, pastor? Como eu posso, pastor, no meu trabalho, amar uma pessoa que diz coisas, que soltam piadas ácidas, que é completamente diferente aos meus valores? Como? Pastor, como eu posso amar uma pessoa que vive uma vida depravada? Como eu posso amar uma pessoa que vive criando, levantando barreiras? Como? Tem um como na Bíblia. E Jesus já disse: olha para mim, eu vou te ensinar. Que Jesus é esse, gente? Que Jesus é esse que senta ao meu dia no poço com a samaritana e diz: minha filha, eu estou aqui para salvar você, minha filha. Estou aqui para perdoar você, para levantar você. Eu sei da sua história, eu sei das suas lutas, eu estou aqui para erguer você. Mas como sendo tu judeu, você é completamente contrário a mim, como sendo tu judeu, como sendo tu judeu? E aí então, Jesus disse: eu não estou preocupado com esse tipo de distinção. Eu quero apenas salvar você. Eu quero apenas salvar você. Nós aprendemos aqui nas Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar que o exemplo de João, a Bíblia diz que era alguém, ali estava chegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele, Jesus, amava. Apesar de tudo que a gente é, quero dizer uma coisa para você hoje, e digo para mim também. Apesar de tudo, com todas as deficiências de caráter que nós temos, Jesus olha para todo ser humano, e diz assim: eu amo você. Você é especial para mim. Eu estou aqui para reconstruir você. Eu estou aqui para levantar você. Não importa as lutas que você tenha. Não importa os altos e baixos que você tenha. Não importa os abusos que você teve. Não importa as quedas que você passou. Não importa as escolhas que... Não importa o seu aspecto político, religioso, não importa. Eu quero dizer uma coisa: eu amo você. E eu amo você, e o meu poder é capaz de transformar você.
A gente não gosta de pessoas explosivas, mas Jesus gosta. Aliás, Jesus ama. A gente não aceita gente intolerante, mas Jesus vai até os intolerantes. A gente não gosta de pessoas que estão ali fora do formato cristão. A gente não gosta, mas Jesus gosta. Jesus ama, Jesus busca essas pessoas. Jesus busca as pessoas que estão fora dos padrões, que são os nossos padrões. Isso não é chocante? Mas ele faz isso. Para que ele faz isso? Para abraçar, para salvar, para transformar. Veja o que Ellen G. White diz sobre João. Who would like to have more money in the lives? Hands up if you want more money in the lives. Come on, who wants to make a lot of money? If you Ele diz que João passou a olhar para Jesus. E olhando para Cristo, e olhando para Cristo, e buscando a Cristo o tempo todo. Ele olhou. E ela diz, João desejava tornar-se semelhante a Jesus. E sob a transformadora influência do amor de Cristo, tornou-se manso e meigo. O eu estava escondido em Jesus. João teve do Salvador um conhecimento experimental e as lições de seu mestre ficaram gravadas na alma. Na alma. Quanto mais você se aproximar de Cristo, mais de Cristo terá em sua vida. Quanto mais de Cristo você quanto mais Cristo você buscar, mais Cristo você terá. E Cristo não trabalha na superfície da nossa vida. Cristo não trabalha na periferia da nossa vida. Cristo escolhe o nosso coração e o nosso coração, Cristo faz um canteiro de obras 24 horas, onde o seu Espírito não deixa de trabalhar nem um segundo em nossa vida. E o resultado da obra do Espírito em nossa vida é construir em mim, é construir em você um caráter semelhante ao de Cristo. Quanto mais você caminha com Cristo, o Espírito Santo faz do seu coração um canteiro de obras. E o canteiro de obras, ele constrói uma imagem. E a imagem que o Espírito constrói em sua vida é uma vida igual à de Jesus Cristo. Igual ao de Jesus Cristo. E as pessoas não vão ver o seu caráter melhorado. Algumas pessoas pensam, o que eu vou levar para o céu? Eu vou levar para o céu o meu caráter. Peraí, que caráter? Um caráter melhorado? Um caráter melhorado? O que as pessoas diziam dos cristãos? O que as pessoas diziam dos primeiros seguidores de Cristo? Eles têm um caráter melhorado. O nome dela é Maria e ela está com um caráter melhorado. O nome dele é João e ele está com caráter melhorado. O nome dele é Pedro, ele está com caráter melhorado. Não tem isso na Bíblia. O que tem é o seguinte, os seguidores de Cristo são chamados de cristãos, porque são iguais a ele. Amigos, não é só o que você crê. Não é só sua profissão de fé. É sua experiência real transformadora ao lado de Jesus Cristo que faz a diferença. O crer é importante, mas a experiência transformadora é essencial. Repito, crer é importante, mas a experiência transformadora é essencial. A sua esposa, meu irmão, não pode olhar para você apenas e ver que você é um cristão adventista do sétimo dia. A sua esposa tem que olhar para você e ver Cristo em você. Minha irmã, o seu marido não pode olhar para você apenas como uma pessoa que vai à igreja sábado, quarta e domingo, que está ocupada com a igreja, que dá estudos bíblicos, que acredita nisso. Isso é muito bom. Mas o seu marido, que não é cristão, precisa ver Cristo em você. Amigo universitário, você vai para a sua faculdade, você está cercado de pessoas que estão olhando para muitos evangélicos de forma como se fosse uma caricatura.
E a gente não pode reforçar essa imagem de caricatura, que é uma imagem reversa do que é ser cristão. As pessoas precisam olhar para nós dentro de uma faculdade e descobrir que pela mansidão e pela obra sobrenatural do Espírito em nós, pelo poder da comunhão que Cristo realiza em nós, nós temos uma vida igual a dele, apesar de todas as falhas. Não é o seu caráter melhorado, é o seu caráter transformado. E esse caráter transformado é o caráter de Cristo. Mansos. Deus não te chamou apenas para crer, Deus te chamou para experimentar. A vida cristã não é apenas o que eu creio, a vida cristã é o que eu experimento. É aquilo que eu experimento, é expresso na minha vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu gosto dessa frase. This revolutionary new device can remove up to 10 times more. E essa frase diz o seguinte: cristianismo não é meramente um programa de conduta, é o poder de uma nova vida. Não é um programa, é um poder. É um poder. O que Jesus Cristo diz, hein? O mundo todo, Brasil, fora do Brasil, os estados do norte, do sul, do sudeste, as igrejas, as cidades pequenas, as faculdades, as ruas, as casas, as pessoas vão saber quem vocês são quando vocês amarem. Eu queria concluir falando isso. Perdão aqui, pastor Wagner, porque às vezes a gente se empolga, né? Mas eu sempre quero permitir que o Espírito fale, né? É o Espírito que conduz tudo sempre. Eu quero dizer para vocês o que mais o mundo precisa, sabe? A crença e a experiência. Não é só a experiência, a verdade. A gente precisa, irmãos, da verdade minúscula, que são as nossas doutrinas, e precisamos da verdade maiúscula, que é a pessoa de Jesus Cristo. Pessoa de Jesus Cristo. Eu quero encerrar com 1 Coríntios, capítulo número 13. 1 Coríntios, capítulo número 13. E veja o que Paulo diz. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não amar, serei como um símbolo, como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Quando a gente não ama, amigos, a gente só faz barulho e não é ouvido. Quando a gente não ama, a gente só faz barulho e não é ouvido. Porque as pessoas não escutam quem não ama. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Se você não ama, não importa o que você sabe. Ainda que você saiba toda a ciência, não importa o que você sabe. Ah, mas eu sei tudo isso, eu conheço a Bíblia, eu conheço as profecias, eu sei o que vai acontecer, o decreto dominical, eu sei que Apocalipse 13, isso não adianta nada. Isso não tem utilidade. Quando nós não amamos, não importa o que a gente fala. Quando nós não amamos, não importa o conhecimento que a gente tenha. E olha o que diz mais. Versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens para que os pobres, entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. Não importa o que a gente faz, se a gente não ama. 3 coisas.
Não importa o que eu fale, se eu não amo. Não importa o que eu acredito, se eu não amo. E não importa o que eu faço, se eu não amo. Não importa. Não importa o que eu acredito, não importa o que eu falo, não importa o que eu faço. Sabe por quê? Porque o mover do universo é o mover de um Deus que ama. E isso não está em você. Isso não está em mim. Mas isso está em nosso Salvador. E quanto mais nós andarmos intimamente com Ele, a terra que Ele está preparando, que não vai ser conquistada com armas, os seus pés estarão lá, cruzando as portas da Nova Jerusalém. Porque aqui nessa terra você aprendeu a ser manso. Os pés que cruzam a Nova Jerusalém são os pés dos mansos. Mas precisa começar essa mansidão aqui na terra. Eu tenho 22 anos de ministério. Eu nunca, e alguns de vocês aqui já foram minhas ovelhas. Eu nunca briguei com ninguém. Eu nunca levantei a voz. Porque eu escolhi uma coisa na minha vida. Eu não quero ser só um bom pastor. Eu quero ser um bom cristão. E ser um bom cristão só é possível quando você coloca Cristo em primeiro lugar em sua vida. Nós precisamos ser mais cristãos em nossas igrejas. Nós precisamos ser mais crentes em nossa família. Nós precisamos ser mais crentes em nosso trabalho. Você sabe por quê? Porque o que o mundo mais precisa é de cristianismo na prática. Cristianismo na prática. O meu pai, ele nunca quis entregar o coração dele a Deus. Eu orava pelo meu pai 10 anos. Orei pelo meu pai 10 anos. Mas meu pai meu pai, que era um homem explosivo, um homem intolerante, um dia entregou o coração a Cristo. E um dia a gente estava à mesa, no dia de domingo, e a minha irmã viu meu pai entrando no quarto para orar. E ela disse: estou impressionada com o que aconteceu com meu pai. E ela não era da igreja. A vida é o maior discurso do cristão. A vida. A vida. E essa vida, ela não pode se tornar real se a gente não tiver Cristo de maneira íntima na nossa vida. O que João diz? Nós tocamos em Cristo, nós olhamos para Cristo, nós ouvimos de Cristo. Quando a gente experimenta Cristo, não tem outro produto, não tem outro resultado na vida, a não ser uma vida mansa. Que Deus te abençoe, viu? Hoje. E que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Manso. Manso. E que essa mansidão, quando as pessoas olharem para a sua mansidão, que toda a glória seja para Jesus Cristo, que trabalha para que você seja um homem e uma mulher semelhantes a Ele. Feche os olhos e vamos falar com Deus agora. Pai Santo, nos ajuda não somente a acreditar, mas a experimentar a Cristo em nossa vida. Easily measure and make markings and Há coisas em nossa vida, Senhor querido, que não refletem a imagem de Cristo. Eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor tire isso de nós. Às vezes, o tom de voz dominante, às vezes, um temperamento explosivo. Mas nós colocamos tudo isso em tuas mãos, Senhor. Nos dê a tua mansidão, ó Deus. Porque a tua palavra diz que a terra que está sendo preparada, essa terra está sendo preparada para os mansos.
para as pessoas que são iguais a Cristo, para as pessoas que se posicionam diante da verdade, para as pessoas que não têm medo de dizer o que acreditam, mas nunca carregam o ódio juntos com o seu testemunho. Que o Senhor nos dê a tua paz hoje e que em tudo que façamos ou sejamos, que Cristo em nós seja a esperança da glória. Em nome dele nós oramos. Amém.